tem o Forte Príncipe da Beira, do século XVIII, na época do Brasil Império. Que emoção! Sempre quis vir aqui. São José. Tá junto, né? São José é menor que o Príncipe da Beira. Tanto que esse aqui é o maior forte, das Américas. Pra não dizer que eu não encontrei, eu encontrei. Muito difícil de entender. Mas eu tô com ela. Vou nem que seja coloca lá como A desculpa foi que ele se confundiu com os fortes que eram parecidos. Pessoal, tem 970 metros todo o perímetro dele. O que ele tem de altura, ele tem de largura, né? Então é projetado para um aparato de guerra. Na época foi novidade, né? O tamanho, a espessura de muralha que os caras fizeram. E aí ele é construído em 8 anos. Todo mundo de obra escrava indígena. E o próprio europeu que veio para cá com promessa de receber terra, títulos e promoções, trabalharam e viveram a mesma condição do escravo aqui dentro, né? E aí a gente para ver uma obra desse tamanho. Aí os caras falam assim: ah, mas esse fosso aqui era para ter água. Igual hoje cedo alguém falou, mas era cheio de jacaré. Alguém falou que era cheio de jacaré. O engenheiro do forte, o Domingos Sambosetti, na carta para o rei de Portugal, ele diz que tem uma ponta da cordilheira dos Parecis. E tem a pedra canga, que bastava algumas picaretadas no solo para encontrar a pedra ideal para a construção do novo forte, que é essa pedra aí, ó. Então eles fizeram o fosso e todas as pedras, pessoal, foram tiradas aqui para construir aqui. Por isso 8 anos de construção, né? E aí como é que os caras cortavam? Segundo um professor geólogo especialista em forte de Belém, ele falou assim que eles tiravam os grandes blocos, molhavam esses blocos, umedeciam e aí barbante e areia para cima. Era algo tipo cerol. E cortava, né? E aí como é que os caras faziam esses detalhes ali, aquela coisa perfeita? Ela molhada, tu consegue fazer o que tu quiser com ela. Seca tu não produz nada. Mas molhada tu faz, porque ela estoura muito fácil, né? Mas aí ela molhada já faz. E aí a gente fala... que é? Desculpa. Pedra canga. Itapiocanga, na verdade, né? Itapiocanga, só que a gente chama canga, né? E assim, a autossuficiência dele, a suficiência dele na defesa são essas inclinações. Eu falo assim que é um sonho a 3 mãos, né? Portugal queria, veio um italiano, fez, e veio um francês e colocou o design. Então essa leve inclinação que ele tem até a parte da cinta era dizer que qualquer cara podia escalar ele. Mas chegar na parte da cinta o cara caía sozinho, porque depois da cinta ele jogou a estrutura para fora, né? Então é a autodefesa do forte. E aí nós temos aqui, ó, essas marcações aqui, elas eram para servir de coluna. Então aqui, ali, lá e até lá na beira. Qual que era a ideia aqui, ó? Essas aberturas ali, ó, era para ter um portão elevadiço. Né? Para levar. É. Então era para fechar isso aqui todo e o resto ser completado com uma ponte. E aquela ideia do fosso ter água aqui, assim, gente, a cisterna lá dentro para ter água, ela é entre 12 e 15 metros de profundidade. Hoje ela tem 9 porque desbarrancou, né? E então assim, seria a mesma profundidade lá para ter água aqui. Quando o rio enche, a água chega lá onde está aquela cerquinha branca, ali do lado tem um barranco. Então ela chega ali próximo, mas isso aqui não alaga. Né? 150 metros acima do nível do mar. Né? Então a gente vê a dificuldade dos caras para construir na época. E aí ali nós temos o que é a simbologia do forte lá em cima. O resto de uma coroa, acima da coroa uma cruz. Então era dizer que a religião predominante da época era católica, né? Na falta de um monarca, quem assumiu o trono era a igreja. E ali embaixo, pessoal, tá a grande tacada ali, ó. Aquela pedra, aquela placa, ela tá toda em latim para Josefo I, né? Josefo I é Dom José I, que é o cara que é o dono do forte, né? Então esse Dom José I, ele morre, a coroa então cria o título de nobreza chamado Príncipe da Beira, dá para José junto com o forte. Aí o forte passa a se chamar Real Forte do Príncipe da Beira, por conta de José, né? E esse título de Príncipe da Beira não é por conta da beira do rio,
é a cidade de José lá em Portugal. Né? Por isso, Príncipe da Beira. É igual aquele Príncipe de Gales, né? Essas coisas todas. Gente, vamos lá. E pra Dani. Não, aquela lá é de 2009.